A instituição social da monarquia chega a seu maior poder na fase histórica, em que uma nobreza em decadência já está obrigada a competir de muitas maneiras com grupos burgueses em ascensão, sem que qualquer um dos lados possa derrotar inapelavelmente a outro. A aceleração da monetarização e da comercialização no século XVI deu aos grupos burgueses um estímulo ainda maior e empurrou fortemente para trás o grosso da classe guerreira, a velha nobreza. Ao fim das lutas sociais, nas quais essa violenta transformação da sociedade encontrou expressão, crescera consideravelmente a interdependência entre partes da nobreza e da burguesia. Bom, o texto do Norbert Elias é um texto clássico sobre o processo civilizador, e ele vai considerar o quê? Que os reis eles vão retomar o seu poder na Idade Moderna a partir do equilíbrio entre o status da nobreza e o início da importância econômica da burguesia. Porque antes você tinha muita nobreza e pouca burguesia, então a ideia era que quando a nobreza e a burguesia se equilibraram, a nobreza com o seu título e com a sua tradição, e a burguesia com o dinheiro, você tem a retomada do poder do rei como mediador dessas duas classes que surgem ali. Nem a nobreza tinha força para impedir o surgimento da burguesia, nem a burguesia tinha força para impedir o desenvolvimento da nobreza. Então as monarquias se desenvolveram por promover essa ligação entre as duas classes, entendeu? Então o texto considera que o regime monárquico na Europa moderna resulta da competição e da crescente interdependência entre a nobreza e a burguesia. Assim, a monarquia se equilibrava numa situação na qual nenhum dos grupos em luta poderia ainda tornar-se vencedor. Esta está correta. Nem a nobreza podia ser vencedora e manter, né, a sua aristocracia total, e nem a burguesia também. Não estava forte o suficiente. Quando a burguesia pôde, ela fez. Foi na época das revoluções. B. Atinge sua força máxima com a ascensão e a vitória dos grupos burgueses. Dessa forma, a monarquia pôde deixar de mediar as lutas entre a nobreza e os camponeses e passou a apoiar-se na burguesia. Bom, você não tem uma ascensão e vitória de grupos burgueses. Pensa bem, no processo de transição entre feudalismo e capitalismo, a criação das monarquias nacionais, você lembra de ascensão e vitória de grupos burgueses? Que grupos burgueses? Não, você tem o aumento desse grupo, esse que surge, mas não uma vitória. C. Expressa a capacidade da nobreza vitoriosa para financiar a estrutura política e a da burguesia em fazê-la funcionar. De fato, a força do regime foi maior onde as transformações econômicas foram mais aceleradas. Você não tem capacidade da nobreza... Primeiro que a nobreza não é vitoriosa em nada. Se a nobreza fosse vitoriosa, a burguesia não tinha se desenvolvido. Tá? E esse que é o ponto principal, porque na Idade Média você tem uma nobreza que ela é desenvolvida, ela é o centro do desenvolvimento econômico, social e político. E nesse caso você não vai ter só isso, você vai ter o surgimento da burguesia, desses comerciantes que vão ganhar essa notoriedade, sobretudo econômica. D. Representa exclusivamente os interesses do próprio monarca. Na verdade, o poder real pode afirmar-se no contexto da vitória da burguesia sobre a velha nobreza guerreira que tinha mantido o rei como seu representante. Não. Ela não representa os interesses do próprio monarca, né? E o poder real ele não se afirma na vitória nem da burguesia nem em relação à nobreza, porque os dois coexistiu. Então a alternativa correta é a A.